Olá, tudo em paz? Estamos iniciando Eliana Barbosa e Você, um programa especialmente preparado para ser um toque de despertar em sua vida, sempre com temas que trazem reflexões e soluções para seu desenvolvimento pessoal, familiar e profissional. Hoje vamos falar sobre o bullying, que são aqueles atos de violência física ou psicológica, intencionais e repetidos, praticados por um indivíduo ou grupo de indivíduos, causando dor e angústia nas vítimas. Essa palavra bullying vem do inglês bully, que quer dizer valentão, brigão. O bullying, então, é uma palavra relacionada às ações de bater, agredir, perseguir, humilhar, discriminar, assediar, difamar, depreciar, ferir, roubar, quebrar pertences e é, sem dúvida, um dos maiores problemas enfrentados pelas escolas no mundo moderno. Geralmente, começa nos apelidos que humilham e acuam a criança ou o jovem e se ele se apresenta frágil diante do agressor, este ganha força e prossegue com a sua atitude, podendo até chegar às agressões físicas. Mas os bullies, esses valentões, estão por toda parte. É preciso aprender a proteger seus filhos. Os agressores estão não só nas escolas, mas também nos parques, nos clubes, nas ruas, na internet e muitas vezes até em sua própria casa, prontos para agir. Hoje você vai descobrir por que algumas crianças e jovens são os alvos preferidos dos bullies. Vai entender também o que motiva uma pessoa a praticar o bullying contra outra. Você vai aprender a identificar sinais de desrespeito, agressão e tortura emocional e ensinar seus filhos a se protegerem. Vamos então conversar com a nossa convidada de hoje, especialista nesse assunto, a psicóloga e terapeuta Valdenisa Siri, que vai nos explicar como podemos vencer a violência e o assédio dos bullies. Seja bem-vinda, Valdenise. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada a você pelo convite. E vamos, então, conversar sobre todas essas características que a Eliana colocou dos bullying. É isso mesmo. O bullying é um acontecimento que não é novo, é uma coisa que já acontece há muito tempo, mas só recentemente é que se percebeu os resultados desse comportamento nas pessoas que foram vítimas, né, que são vítimas, que sofrem essa pressão. Então, é interessante, é importante que se fique atento, porque a incidência desse comportamento ultimamente tem crescido bastante. É isso que eu ia, inclusive, te perguntar. Não é só porque está sendo mais divulgado, não, né, Valdenise? Não. As pessoas, até talvez pela própria tecnologia, né, elas estão com mais facilidade de difamarem umas às outras, as crianças aprendendo isso também. Quer dizer que está aumentando? Está aumentando, porque na realidade sempre houve o bullying. Porque as brincadeiras agressivas, elas sempre existiram. Porém, o que acontecia é que as pessoas achavam que tudo não passava de brincadeira. Então, quando uma criança chegava em casa com queixas e dizendo que foi agredida ou qualquer coisa assim, antigamente se dizia assim, se você apanha na rua, você chega em casa, apanha também. Principalmente para os meninos. Eu me lembro que o meu pai ainda falava isso para o meu irmão, não é? Então, quer dizer, se você for agredido, você chega aqui, você apanha. Então, era uma coisa assim, as crianças vão aprender a amadurecer com esse comportamento, vai aprender a brigar, vai aprender a ser homem, né? Principalmente se falando que esse comportamento era mais comum nos meninos. Esperava-se que era mais o sexo masculino que praticasse. Então, entendia-se que era até uma alavanca para que o menino se tornasse homem. Mas depois, com o passar do tempo, foi se percebendo a gravidade do efeito de uma humilhação, de uma agressão verbal constante sobre uma criança e um adolescente. Então, aquela revolta, a agressão, muitas vezes, suicídio, porque o índice de adolescentes que já se suicidaram por questão de estar sendo vítima de bullying é grande. Estatísticas comprovam isso em vários países. E aqui no Brasil também não deixa de ter, não é? E como que você orienta os pais nas suas palestras, que eu sei que você faz muitas palestras sobre esse tema, como você orienta os pais no sentido de perceberem
se um filho está sofrendo bullying na escola? Quando uma criança começa a estabelecer um comportamento de recusa em ir à escola. Vamos supor que você tem um filho ou uma filha que normalmente sempre foi para a escola, sem problema nenhum. E de repente essa criança começa a chorar, ter dor de barriga, começa a ter vômitos e dizer que não quer ir para a escola, não quer ir, chora, faz aquele pampeiro, né, que você não sabe o que fazer. E aí você acaba não deixando que ela vá. Daí meia hora ela está ótima. Não tem mais vômito, não tem mais dor de cabeça, não tem mais dor de barriga, porque na hora que ela diz que está com dor de barriga, ela está mesmo. Medo? De medo. Medo. O medo. Então, quando isso acontece, ou então quando a criança começa a se queixar que tem um coleguinha na escola que só bate, que toda hora bate nela, que agride. Então, são dicas, são sinais que a criança começa a dar de que tem alguém que está agredindo a ela constantemente. Tem alguma coisa errada acontecendo. Exatamente. Às vezes começa a ter muito pesadelo. Criança que sempre teve um sono comum, normal, começa a ter pesadelos, acorda gritando durante a noite e tremendo. Então, é importante que os pais fiquem alertas. Isso não acontece só com criança, não. Muitos adolescentes também, quando começam a se queixar, que estão com receio de ir para a escola, e tem os mesmos sintomas. Chata, que não sei o quê. Exatamente. Aí está com dor de mudar de escola. Quer mudar. Ou então começa com os mesmos sintomas. Tem dor de barriga, dor de estômago, desarranjo intestinal, muitas vezes vômito também. Se recusa a ir para a escola, o que acontece? É exatamente isso. Tem que ficar... Tem que investigar. Isso. Muitas vezes o filho não vai falar por quê. Aí cabe ao pai ou à mãe ir até a escola e conversar para saber o que está acontecendo lá. Porque geralmente a vítima não conta que está sendo vítima de bullying. Tem vergonha, tem medo de enfrentar. E às vezes até os pais também, eles têm um certo receio de enfrentarem essa realidade. Daqui a pouquinho... nós vamos conversar sobre isso, Valdeniza. Fique ligado, a gente volta já já.